Olá, bem-vindos à nossa conversa sobre o Salmo 70. Sabe, esse é um salmo bem curto, tem só 5 versículos. Mas olha, ele carrega uma força, uma intensidade. É uma daquelas orações diretas, sabe? Feita para aqueles momentos em que a gente precisa de uma resposta para ontem, quando a necessidade é gigante e o tempo parece que está acabando. O salmo termina com essa frase, esse apelo: Senhor, não te demores. É quase como se o salmista estivesse sem fôlego, sabe? E essa frase resume perfeitamente o tom do salmo inteiro. É uma súplica urgente por ajuda para já, sem um segundo a perder. Então, vamos mergulhar nisso para entender a profundidade desse clamor. Pois é, quem nunca se sentiu assim, precisando de uma resposta de Deus para agora? Essa sensação de que o tempo está se esgotando, de que a ajuda tem que chegar imediatamente, é algo que todo mundo entende. E o Salmo 70, ele dá voz a esse sentimento. Ele nos mostra que está tudo bem levar essa urgência, essa honestidade toda, diretamente para Deus em oração. Então, vamos começar com esse grito de urgência. Uma coisa muito interessante é que o título original desse salmo em hebraico sugere que ele serve para trazer à memória. É quase como se o salmista estivesse dizendo: Deus, por favor, lembra de mim? Olha a minha situação e age. É um verdadeiro modelo de como orar quando parece que a ajuda tá demorando demais. Dá uma olhada nisso aqui. O salmo começa e termina com o mesmíssimo pedido desesperado por rapidez. E isso não é só uma repetição, não. É intencional, é uma estrutura, é como uma moldura que mostra o estado constante de necessidade e dependência do salmista. Fica claro que ele não tem para onde correr a não ser para Deus. Então, qual é a posição do salmista aqui? A gente pode resumir em 3 pontos bem claros. Primeiro, a necessidade de ajuda imediata, né? Ele usa palavras como apressa-te, não te demores. Segundo, ele reconhece a própria fraqueza. Ele confessa: eu sou pobre e necessitado. E terceiro, e talvez o mais importante, a confiança dele total em Deus. Ele afirma: tu és meu amparo e meu libertador. E quando o salmista fala pobre e necessitado, é bom a gente entender que não é só sobre dinheiro, sabe? A expressão original em hebraico, ani ve'evion, é muito mais profunda. Ela descreve uma postura de alma, uma postura espiritual. É aquele reconhecimento humilde de que, na verdade, sem Deus, a gente não tem nada. Estamos completamente desamparados. E é essa confissão que se torna a base para a fé que espera a ação de Deus. Tudo bem, agora a gente vai entrar numa parte do salmo que pode ser um pouco desafiadora. Porque depois de clamar por socorro, o salmista se vira para os inimigos dele. E olha, as palavras que ele usa podem até chocar um pouco de início, mas a gente vai ver que elas revelam um desejo muito profundo pela justiça de Deus. É bem direto, né? Que sejam envergonhados e cobertos de vexame. O que ele está pedindo aqui é que os adversários dele, que os planos malignos deles, falhem publicamente. Isso vai além de um simples desabafo. É um pedido para que a justiça de Deus se torne visível para todo mundo ver, para que o mal seja totalmente exposto. Esse tipo de oração tem até um nome. É chamada de oração imprecatória. E entender isso é a chave. Não se trata de um desejo de vingança pessoal, de ódio. Pelo contrário, é um clamor para que Deus, que é o justo juízo, intervenha contra a maldade que se levanta contra ele e contra o povo dele. É, na prática, entregar a justiça nas mãos de quem realmente pode julgar. Então, o ponto central aqui é a motivação, o que está no coração. Se o desejo é só ver o inimigo se dar mal por uma satisfação pessoal, aí a motivação está errada. Mas se o desejo verdadeiro é que a ação de Deus seja vista, que a justiça dele prevaleça e, acima de tudo, que o nome dele seja glorificado, aí sim, essa oração está totalmente alinhada com aquilo que o próprio Jesus nos ensinou a pedir: venha o teu reino. Tá, e como a gente aplica isso hoje? A gente precisa lembrar de uma verdade central do Novo Testamento. O salmista, claro, tinha inimigos de carne e osso, mas a nossa verdadeira luta não é contra pessoas. Como o apóstolo Paulo deixa bem claro, a batalha é contra forças espirituais do mal. Então a oração do Salmo 70, para nós, se transforma num clamor para que Deus derrote as obras das trevas que agem no mundo. E aqui o Salmo dá uma virada, e que virada espetacular! Depois de todo esse foco nos inimigos, a atenção agora se volta para um contraste muito forte. De um lado, o destino de quem zomba de Deus, e do outro, a alegria de quem busca Deus. Primeiro, a gente ouve a zombaria dos inimigos. A nossa tradução diz bem feito, bem feito.
Mas no original hebraico é um som ahá, ahá, é um som de puro desprezo. Eles estão se alegrando com o sofrimento do salmista, achando que, pronto, Deus o abandonou. Mas, em contraste direto, olha só a resposta de quem busca a Deus. A declaração deles não é sobre si mesmos, nem sobre a derrota dos inimigos. É sobre a grandeza de Deus. O grito deles é: Deus seja engrandecido. É um grito de louvor, não de zombaria. E aqui a gente chega num ponto fundamental. A alegria do povo de Deus não está baseada nas circunstâncias, se as coisas melhoraram ou não. A alegria está no próprio ato de buscar a Deus. A fonte da alegria é Ele mesmo. É por isso que, mesmo no meio da dificuldade, é possível proclamar que Deus é grande. Ok, e como tudo isso se conecta com Jesus? Vamos ver agora como essa oração encontra seu significado completo, final, na pessoa de Jesus Cristo. Cada pedido, cada clamor do salmista encontra sua resposta definitiva nele. Vamos pensar nisso em alguns pontos. Primeiro, Cristo é o socorro definitivo que veio até nós, o Deus conosco. Segundo, os inimigos dele, o pecado, a morte, foram completamente envergonhados e derrotados na sua ressurreição. Terceiro, aquela alegria verdadeira e eterna que o salmista procura, ela é encontrada plenamente na salvação que temos em Cristo. E por último, o próprio Jesus se identificou com os pobres e necessitados. Ele se tornou um de nós, por nós, para que nele a gente encontrasse nosso auxílio e nosso libertador para sempre. Então, para resumir, o que a gente aprende com o Salmo 70 para a nossa vida hoje? Primeiro, a oração pode e até deve ser honesta e urgente. Tá tudo bem ser direto com Deus. Segundo, confessar a própria necessidade não é fraqueza, é um ato de fé. Terceiro, o objetivo final de qualquer livramento que a gente receba é a glória de Deus. E, o mais importante de tudo, a nossa esperança por justiça se cumpre perfeitamente em Cristo. A oração do Salmo 70 não é uma oração, digamos, educada. Ela não é passiva. Ela é crua, é urgente, é cheia de uma fé que nasce do desespero. Então a reflexão que fica é essa: de que forma essa honestidade toda, essa permissão para ser tão real diante de Deus, poderia transformar sua maneira de orar naqueles momentos de maior necessidade? Fica aí para a gente pensar.